Olá, vamos fazer um pequeno vídeo falando um pouquinho da metodologia do nosso curso O Jesus da História e o Cristo da Fé, ah, no qual nós fazemos uma leitura e também aprofundamos os estudos dos textos bíblicos dentro de um olhar popular. O Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, o CEBI, ele tem a sua metodologia, que é a leitura popular. O que quer dizer leitura popular? É fazer a leitura da palavra de Deus, fazer o seu estudo, o seu aprofundamento, a partir da realidade. E levando o texto bíblico a iluminar essa realidade, atualizando a palavra de Deus dentro da realidade presente. Todo texto tem o seu contexto, com a Bíblia não é diferente. Todos os textos bíblicos, ele também tem o seu contexto, teve o seu contexto. A comunidade viveu aquele contexto, contou as experiências, partilhou as experiências oralmente e depois foi escrito os textos. Foi formatado em livros e capítulos e versículos que nós já sabemos. E o contexto que o texto se faz presente ou foi escrito, ele tem 4 ou mais realidades, dimensões. Nós temos a história, o histórico, nós temos a cultura, o cultural, nós temos o social, a realidade social, nós temos o econômico, a realidade econômica, nós temos o político, a realidade política, e nós temos também o espiritual, a realidade espiritual do texto, em que o contexto se faz presente. Fez presente lá no passado, da realidade da comunidade, que o texto foi escrito, e se faz presente na nossa realidade, no nosso tempo presente. Então, nós precisamos fazer a leitura do texto bíblico tendo esse entendimento, tendo essa visão. Texto dentro de um contexto. O contexto retrata o que o texto está dizendo. Nós temos o nosso contexto presente. O que o texto bíblico pode nos iluminar? O nosso contexto, a nossa realidade presente, a qual nós vivemos na comunidade, na sociedade. Qual o entendimento que nós temos? As dificuldades, os desafios, os desencontros, as intrigas, desculpe, as adversidades e as disputas, né? Todo esse contexto faz parte do contexto que o texto vem iluminar. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, quando se faz uma leitura bíblica tirando do seu contexto, ela se torna uma leitura fundamentalista, que não é o objetivo, porque o texto bíblico tem toda uma simbologia, tem todo um sentido mais profundo, que nos traz luz para a realidade. E falando do Jesus histórico,
Jesus, ele viveu num contexto da história. Ele viveu num contexto que a realidade humana faz presente. Jesus, ele nasceu em Belém, ele teve que fugir, os seus pais teve que fugir para o Egito, depois, por causa do decreto que nós sabemos, que toda criança até 2 anos tinha que ser sacrificada. Eles viveram por um tempo no Egito, e após a morte de Herodes, eles voltaram para Nazaré, e ali ele viveu em Nazaré até os 30 anos. Trabalhou como carpinteiro, que quer dizer construtor. Carpinteiro não era só mexer com madeira, mas eles faziam todo o serviço, todos os trabalhos da construção civil, de ferragem também, e tudo. Era um construtor. E ia na sinagoga como assíduo judeu que era, a sua família, e ele analisava, né, a realidade presente do seu tempo, a exploração, a opressão, as leis que às vezes oprimia as pessoas na sociedade e também na religião a qual ele fazia parte, que era a religião judaica, porque o objetivo da religião, da fé, é libertar as pessoas, não oprimir as pessoas, colocar um fardo pesado sobre as costas das pessoas, né? Então, Jesus ele ia observando tudo isso, e ele formalizou o seu pensamento, o seu entendimento diante de tudo isso. E ele colocava, né, o que ele sentia, o que ele entendia, e ele colocava de uma forma crítico-construtiva. E isso incomodava muita gente, e as autoridades e tudo mais. Então, o Jesus histórico, ele teve também todo o processo humano que nós temos de formação, de crescimento, de desenvolvimento, e fazendo a experiência de Deus, fazendo a experiência também da palavra de Deus, que era a Torá. Ele era um assíduo, assim, estudioso da Torá, até porque todas as crianças judaicas, eles iam à sinagoga para aprender a ler e a escrever por meio dos textos da Torá. Através dos textos da Torá, eles aprendiam a língua, eles aprendiam a gramática, eles aprendiam o alfabeto, eles aprendiam a ler e a escrever, resumindo, né? Então, esse é o processo histórico de Jesus. E o Jesus da nossa fé, nós precisamos entender, compreender o Jesus da história para termos um conhecimento maior, uma compreensão maior do Cristo da nossa fé, o qual nós fomos ensinados desde o princípio, por meio da catequese, das orações, de todo o processo formativo cristão que nós tivemos. A igreja nos ensinou o Cristo da fé, mas não o Cristo da história. E o objetivo desse curso é levar os participantes do curso a compreender, a ter um conhecimento maior do Jesus da história, e para aprofundar, aumentar o conhecimento do Jesus, do Cristo da nossa fé. E o Jesus da história, nós vamos falar muito do contexto que ele viveu e trazendo para a nossa realidade, atualizando para a nossa realidade. E isso não vai fugir da dimensão da história, não vai fugir da dimensão da cultura, não vai fugir da dimensão social, da sociedade, e também do econômico, do político, até porque a prisão, a condenação e a morte de Jesus na cruz foi todo um processo político,
né? Jesus foi condenado por dois grupos, né? Jesus foi condenado por dois poderes, melhor. O poder político da época, o império, e o poder religioso. Então, não tem como fugir da realidade política, embora muitos não gostem de falar de política, né? É uma coisa, para muitos, é uma coisa muito chata, é uma coisa de tudo que é ruim, a política, né? Mas não temos como nós fugirmos dessa realidade, porque nós somos políticos, né? Nós, como seres humanos, a partir do momento que nós aprendemos a viver em comunidade, nós somos políticos, porque nós temos o nosso pensamento, temos o nosso entendimento, nós nos posicionamos ou nós nos acomodamos. Tudo isso é um ato político. Eu no meu livro, eu tenho um texto que fala sobre isso. E eu começo o texto, ou termino ele, falando assim: embora a política não seja tudo, tudo é política. Tudo na nossa vida é política. A vida em si é um ato político, né? Agora, tem a política partidária, tem várias... A política ela está inserida em várias realidades, né? O campo político ele é muito extenso. Mas, tudo bem. O objetivo é viver, né? É compreender o Jesus da história para aumentar o nosso conhecimento do Jesus da nossa fé, do Cristo da nossa fé, né? E o Jesus da nossa fé, ligado com o Jesus histórico, nós temos uma dicotomia aí, né? A Bíblia, né? Ela tem uma ligação com a comunidade tem uma ligação com a Bíblia. A realidade tem uma ligação com a Bíblia e a Bíblia tem uma ligação com a realidade. E até eu digo sempre que nós cristãos, né, que temos conhecimento, que temos, buscamos aprendermos, né, sobre a palavra de Deus, os seus estudos e seu aprofundamento, nós devemos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. A Bíblia ligada à fé, à vida melhor, e a vida ligado à Bíblia. Fé e vida caminham junto. Vida dentro de um contexto da realidade, né? E nós temos a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Hoje nós já sabemos. Tem tanta coisa, tem tantos desencontros, tem tantos desafios, tantas dificuldades. E o que a palavra de Deus pode nos ajudar? Esse é o objetivo do CEBI, fazer com que a palavra de Deus, através do estudo, do aprofundamento, ilumine a nossa realidade presente.